2011 foram diagnosticados cerca de 40 mil novos casos de cancro em Portugal. Esta doença, até aqui referida como prolongada, vai ser o tema para a conversa com o oncologista Sérgio Barroso. Fica a saber mais. O cancro é uma das doenças que mais assusta os portugueses. O cancro da mama, do colo retal, da próstata e do estômago estão na lista cimeira de mortes devido a problemas oncológicos entre os portugueses. No futuro, o drama vai continuar. Os cientistas avisam que 1 em cada 3 pessoas nos países desenvolvidos vão ser vítimas de cancro, passando esta patologia para a primeira causa de morte no mundo. Vários estudos indicam que uma alimentação mais saudável e a prática de atividade física diminuem a probabilidade de desenvolver certos tipos de cancro. Está provada a sua influência na diminuição do aparecimento do cancro da mama e do cancro do colo retal. No mundo do desporto, é também necessário ter em conta o doping. O uso de substâncias ilícitas para desenvolver a performance física aumenta o risco de desenvolver cancro do pâncreas ou do fígado. É a Saúde em Jogo, na Bola TV. Hoje falamos sobre cancro. Dr. Sérgio Barroso, muito obrigada por estar hoje aqui comigo. As pessoas têm muito medo do cancro. É motivo para ter medo ou é uma doença que hoje em dia já não é tão preocupante quanto se possa pensar? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu julgo que não se deve ter medo. O cancro é uma doença e, como todas as doenças, deve ser tratado o mais rapidamente possível. E uma das formas principais para conseguirmos lidar com esta doença, conseguir diagnosticá-la precocemente e tratá-la de uma forma eficaz, e quando digo eficaz, quer dizer curativa em muitos casos, é fundamental que os utentes recorram aos serviços de saúde na fase inicial dos sintomas. E dessa forma isso não acontece, mas não? Hoje em dia, muitas vezes, os doentes chegam-nos numa fase já mais avançada da doença, por razões várias, porque não valorizaram os sintomas ou porque tiveram alguma dificuldade de acesso aos serviços de saúde e acabam por chegar numa fase já mais tardia. E isso faz com que, nessa fase, seja mais difícil tratar a doença. O que é que nessa fase é mais preocupante porque a vossa disponibilidade para curar é difícil ou não? É mais preocupante porque, quanto mais avançada está a doença, mais difícil ela é de tratar efetivamente. Quando nós encontramos a doença numa fase muito inicial, em que ela está limitada ao órgão onde começou, é habitualmente muito mais fácil tratar de forma curativa. Quando a doença nos chega numa fase mais avançada, em que, para além desse órgão, pode ter afetado outros órgãos, aí é mais difícil tratar a doença. É aquilo que se chama metástase, quando já tem metástase, é isso que vocês em linguagem clínica falam, não é? Nós costumamos dizer que quando a doença passa do órgão onde se originou para outros órgãos, metastizou, ou seja, espalhou-se. Há porções do tumor que saíram do local onde ele se originou, viajam através da corrente sanguínea, através do sangue, e vão fixar-se noutros órgãos à distância e dar aí origem a outros tumores. Esse percurso, essa corrida, digamos assim, do cancro de uns órgãos para os outros, para vocês é fascinante, não é? Porque é fascinante em termos de análise científica. Agora, é por isso que é a grande dificuldade de descobrir uma cura, doutor? Está aí? Nessa capacidade? A cura do cancro é difícil porque tem que fazer uso de várias especialidades em simultâneo. Não há uma única especialidade, nem há um único medicamento, nem há uma única cirurgia ou tratamento de radioterapia que por si só consigam tratar o cancro. O cancro é uma doença complexa que afeta os nossos órgãos, as nossas células, que são os componentes dos nossos órgãos, e que tem origem habitualmente em alterações genéticas ao nível da nossa constituição genética e, portanto, é sempre muito difícil tratar de uma forma só. São habitualmente necessários vários procedimentos terapêuticos para que nós consigamos várias pessoas envolvidas e tudo isso. Várias pessoas, várias especialidades, várias tecnologias, vários medicamentos, cirurgias, radioterapia, enfim, um conjunto de técnicas, sendo estas 3 que eu falei as principais, a cirurgia, a radioterapia e depois a quimioterapia, que basicamente são medicamentos, que no seu conjunto... Que são medicamentos, né? As pessoas pensam que não, que olham para umas máquinas e veem umas máquinas muito complicadas e acham e sabe-se que cai o cabelo, etc. E tudo isso é o que faz o tal medo de que eu falava há pouco, não é?
Muitas vezes sim, porque as pessoas olham para o cancro, primeiro olham para o cancro como uma doença fatal. É E isso. naturalmente que o cancro é fatal em alguns casos, mas em muitas circunstâncias, em muitos casos, sobretudo quando detectado precocemente, é uma doença tratável e curável. E curável, não é? Nós costumamos dizer até que o cancro é das doenças crónicas a mais curável de todas. Isso é muito bom saber. E na realidade assim é. Só que, de uma forma geral, as pessoas não pensam nisso dessa forma, porque o cancro tem uma conotação muito pior. O que é que acontece, por exemplo, com as doenças reumáticas, com a asma, com as doenças do coração, com outro tipo de doenças que, com a diabetes, desde Também. que se têm, vivem connosco até ao final da nossa vida. Doença crónica. São crónicas. Pois. O cancro é também, e cada vez mais, uma Podemos doença dizer já crónica. isso? Podemos. Que o cancro é uma Podemos. doença crónica? E em muitos Engraçado. casos, o cancro pode ser curado. E isso não acontece com muitas outras Então vamos doenças, ver. como eu falei anteriormente. Portanto, a chave aqui está, efetivamente, num diagnóstico atempado, num diagnóstico precoce. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Os dados em Portugal falam, pelo menos os dados a que eu tive acesso, de 380 novos casos por 100 mil habitantes. Isto é assim em Portugal ou na Europa toda o conceito é este? Isso acontece nos países desenvolvidos em geral, e a Europa, obviamente, é uma das regiões onde isso acontece. É claro que há variações consoante a região do globo que estamos a falar, não é? Se estivermos a falar da África, os números são bastante diferentes, porque as pessoas morrem de outras causas que não de cancro. É importante não esquecermos que o cancro é uma doença que está muito ligada à idade. Ok. E, portanto, quanto maior é a idade da população, maior também é a probabilidade de vir a ter cancro. Ok. Não é? Pois. E, portanto, à medida que a idade média da população avança, a probabilidade de ter cancro também vai avançando. No entanto, existem variações relativamente a alguns tipos de tumores. Nós, por exemplo, temos mais tumor do estômago do que tem em outros países. Da Europa. E isso tem a ver, entre outros fatores, com fatores alimentares e outros fatores geográficos e fatores genéticos também característicos da população. Ainda bem que me deixa essa dica, porque nós agora vamos para a nossa rúbrica habitual sobre alimentação. Somos aquilo que comemos. No caso do cancro, será que existem alimentos que podem prevenir o aparecimento da doença? Damos a palavra a quem sabe, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua e numa parceria com o Saúde em Jogo, a nutricionista Joana Ávila. O que sabe sobre o cancro? Bem, o cancro é uma doença, penso eu, a nível das células. As pessoas ficam com células cancerígenas e as células a partir daí começam-se a desenvolver. Pode afetar qualquer um dos sistemas do organismo e que, no limite, evoluindo de benigno para maligno, pode tirar a vida ao paciente. Altera a vida da pessoa, de todas as pessoas à volta. Há cancros que podem ser prevenidos. Quais? O cancro do pulmão, o cancro do colo do útero. Eu direi que quase todos, se não prevenidos, pelo menos diagnosticados atempadamente. Sei que o cancro da SEI pode... e o dos ovários também, não é? Mas ao mesmo tempo é difícil prevenir porque mesmo pessoas saudáveis que não têm hábitos maus podem ganhar cancro, não é? O que faz para prevenir o cancro? Nada. Tomo claramente antioxidantes, por exemplo. Tento ter uma alimentação saudável, menos carnes vermelhas. Desporto faço, mas pronto, não faço muita alimentação saudável, sim faço. Tenho mais atenção à mama e, portanto, tento fazer exames com a máxima regularidade possível. Olá, hoje vamos falar sobre comer bem é prevenir. Sabemos hoje que cerca de 30% de alguns tipos de cancro, sendo que do sistema digestivo, se podem também dever a uma má alimentação. Por isso, a alimentação pode para nós ser um fator de prevenção ou mesmo um fator de risco. Importante é apostar na boa alimentação, numa alimentação equilibrada, como um trunfo de defesa a longo prazo. Vamos então saber o que é que devemos comer para prevenir a doença. Evitar alimentos gordos, como as carnes gordas, as frituras, os enchidos, os leites e os derivados gordos, optar pelos produtos magros ou mesmo meio gordos. Em alternativa à carne vermelha, devemos no dia-a-dia apostar nas carnes brancas, no peixe, nos ovos e alguns produtos que hoje ouvimos falar também, como a soja, que é uma alternativa à proteína animal. As fibras são fundamentais na prevenção da doença, aceleram o trânsito intestinal, reduzem a concentração das substâncias tóxicas no intestino. E as fibras que encontramos nos legumes, nas verduras frescas e na fruta. Fruta essencialmente rica também em vitamina C e vitamina A, que são poderosos antioxidantes, tão importantes na prevenção do cancro também. Em conclusão, uma alimentação correta previne o desenvolvimento de alguns tipos de cancro, aumenta também a capacidade de resposta do organismo e contribui para uma evolução positiva da doença após o diagnóstico. Fundamental é pensar que
1 grama de prevenção vale muito mais do que 1 quilo de cura.